Desde os tempos mais remotos, o homem, como um ser social, sente a necessidade de se comunicar e interagir socialmente. Primeiro por sons guturais e depois por um processo de comunicação mais elaborado. As emoções, fulcro destas primeiras interações dos hominídeos do Paleolítico inferior, também foram mecanismos de orientação frente ao perigo iminente. O instinto primitivo, vida ou morte, características dos homens da pré-história, era o fio condutor que definia as interações sociais e a formação dos primeiros grupos. Não é diferente para os homens contemporâneos. Nos tempos modernos, estamos expostos a uma dinâmica de vida radicalmente diferente dos homens da pré-história. Porém, nossas emoções e pensamentos se manifestam de maneira primitiva quando estamos diante de um perigo. A diferença é que hoje temos mais recursos para lidar com as emoções e a nossa interação social. Nossa comunicação pode se dar de maneira mais harmônica. Ao longo da vida, desenvolvemos várias habilidades. A trajetória acadêmica amplia nossas possibilidades cognitivas, as experiências profissionais estimulam nossas competências e o convívio social propicia o desenvolvimento humano. No entanto, a inteligência emocional é fator preponderante em todas as habilidades, competências e convívio social. Pensando nisso, Daniel Goleman desenvolveu uma teoria revolucionária que redefine o que é ser de fato inteligente. Durante aproximadamente 12 anos, Daniel Goleman escreveu para o The New York Times sobre psicologia e ciência do cérebro na parte de periódicos. Recebeu vários prêmios e se tornou um escritor mundialmente conhecido, principalmente pela sua tese, a que falaremos neste texto, da inteligência emocional. Em seus livros, Goleman relaciona a experiência humana com as descobertas científicas, sobretudo no âmbito da psicologia. Goleman é psicólogo, jornalista e professor PhD pela Universidade de Harvard. Realizou amplas pesquisas sobre o controle das emoções e como esse controle promove um impacto direto no desenvolvimento da inteligência de cada indivíduo. O escritor afirma que temperamento não é destino e que, naturalmente, todos nós somos capazes de trabalhar os circuitos cerebrais a nosso favor. Todos nós podemos desenvolver nossas emoções e direcionar o que sentimos. Muitos profissionais qualificados e estudantes exemplares não obtêm sucesso devido à sua falta de capacidade de lidar com as emoções. Jovens com futuro promissor acabam destruindo suas carreiras devido aos seus impulsos emocionais. Este livro, dividido em 5 partes, propõe um percurso interessante sobre o cérebro emocional, a natureza da inteligência emocional, sobre a inteligência emocional aplicada, sobre os momentos mais oportunos e sobre a alfabetização emocional. Segundo Goleman, a inteligência emocional nada mais é do que nossa capacidade de criar motivações para nós mesmos, de persistir no objetivo apesar dos percalços, a capacidade de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante, habilidade de identificar nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e de nossos relacionamentos. Em uma perspectiva científica, o livro apresenta um panorama importante sobre a mente humana e a expressão das nossas emoções. As conexões estabelecidas pelo córtex cerebral são aludidas no livro com termos técnicos da anatomia humana, mas os exemplos práticos aduzidos por Goleman elucidam suas explicações técnicas. Para o autor, o pensamento e a emoção se entrelaçam. É como se nós tivéssemos duas mentes, uma racional, reflexiva, e a outra sentimental, impulsiva. As duas convivem bem e se desdobram de maneira equilibrada na maioria das vezes. A mente sentimental envia impulsos para a mente racional, que, por sua vez, reorganiza as emoções, bloqueando-as ou as direcionando.
No entanto, devido a situações de tensão promovidas pelo cotidiano, em determinados momentos, uma sobrepõe a outra, provocando a falta de equilíbrio das emoções. O escrito sinaliza a importância de mapear as emoções, saber como a mente sentimental e a mente racional funcionam, como as informações nos afetam e como reagimos ao perigo. Este mapeamento é fundamental para o processo de autoconhecimento das emoções. A sensação de felicidade, de medo, de ansiedade, de raiva causam alterações biológicas, afetam as atividades cerebrais. Logo, reações físicas e emocionais ocorrem. É importante estudar estas reações, investigar a fundo as emoções. A emoção ocorre de maneira consciente e inconsciente. Elas afetam diretamente nosso corpo com a produção de substâncias que provocam reações correspondentes a cada sensação. Por exemplo, quando ficamos com medo, o sangue flui para os músculos do esqueleto, como os das pernas, facilitando a fuga. O rosto fica lívido, já que o sangue lhe é subtraído. Ao mesmo tempo, o corpo se mobiliza, ainda que por alguns segundos, talvez para permitir que a pessoa considere a possibilidade de fugir e de se esconder em vez de agir. Circuitos existentes nos centros emocionais do cérebro disparam a torrente de hormônios que põe o corpo em alerta geral, o tornando inquieto e pronto para agir. A atenção se fixa na ameaça imediata para melhor calcular a resposta a ser dada. A emoção é um mecanismo de preservação da vida. Ela nos orienta e nos protege em diversas ocasiões. É extremamente relevante para a nossa sobrevivência. Elas florescem como estratégias de adaptação. O medo nos limita à exposição a riscos, nos deixam cautelosos. A coragem nos impulsiona em direção aos desafios. E a felicidade nos dá energia e nos indica caminhos oportunos. Após mapear as emoções, é necessário controlá-las. O equilíbrio é fundamental. A boa administração das emoções e o direcionamento sensato da energia provocada por cada sensação contribui de maneira salutar para o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Compreenda que não é limitar as emoções, não é inibir, mas direcionar, administrar, ter autocontrole, saber lidar. Ter habilidade de lidar com as próprias emoções, adequando-a para cada experiência, sendo orientado sempre pela razão. A emoção nos movimenta. Precisamos perceber quais são nossas motivações ao agir em determinados contextos. Conhecer as raízes dos nossos movimentos é primordial para conseguirmos nos automotivar. Podemos ser motivados por fatores externos, por pessoas ou por algum desejo. Por exemplo, receber uma promoção no trabalho nos motiva a trabalhar bem. Estar em movimento coloca a mente em atividade. Logo, as terminações nervosas entram em exercício, o que é favorável para o bom desempenho de nossas atividades. É interessante nos aproximarmos de pessoas positivas que podem nos auxiliar no processo de automotivação. Pessoas que exaltam nossas qualidades e falam de nossos pontos a desenvolver de forma amigável nos ajudam a perceber nosso potencial e, além disso, também nos motivam. Considere que para motivarmos as pessoas é primordial estarmos motivados. A capacidade de perceber as emoções dos outros e se colocar no lugar do outro é motor que movimenta a capacidade de inteligência emocional. Em acordo com o livro, é possível entender que a empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Quanto mais conscientes estivermos acerca das nossas próprias emoções, mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio. Saber como o outro se sente é necessário em vários momentos da vida, na prática comercial, administrativa, em namoros, na política e para tomarmos determinadas atitudes. A empatia contribui para a harmonia nas relações pessoais, traz leveza e compreensão para as situações cotidianas. Associada à empatia, a capacidade de liderança e a capacidade de gerir os sentimentos das outras pessoas são mecanismos eficazes nas relações interpessoais.
Geralmente, pessoas populares e líderes possuem sensibilidade social, se colocam no lugar do outro e assim conseguem identificar conflitos, sentimentos e emoções. Um bom gestor está sempre atento ao que se passa ao seu redor, à forma como as pessoas se interagem, o que elas dizem e o que elas demonstram sentir. Um líder é um bom líder se ele tiver sensibilidade e empatia. Não faz muito tempo que o quociente de inteligência única e exclusivamente determinava a projeção de sucesso de uma pessoa. Este ponto referencial cai por terra quando percebemos no mundo um número relevante de indivíduos que sempre se destacaram por suas excelentes notas e com ótimas habilidades empresariais, porém sem sucesso profissional ou financeiro. A resposta para essa indagação é fácil, tendo em vista o que o livro revela. Falta nestas pessoas a inteligência emocional. Este último aspecto é um recurso necessário para se obter sucesso em qualquer área e em qualquer situação. O quociente de inteligência QI é responsável por 20% do nosso sucesso profissional, enquanto a inteligência emocional QE é responsável por 80%. A relação entre o autoconhecimento, autoconsciência, autocontrole, automotivação, a empatia e a capacidade de gerir os sentimentos dos outros é o fulcro da inteligência emocional. Um profissional com QI alto, porém com pouca inteligência emocional, naturalmente não será um bom profissional. O líder capaz de identificar pessoas que sabem lidar com as emoções terá em sua equipe profissionais com excelente desempenho. Goleman afirma no livro que seu sucesso profissional e pessoal dependerá muito mais da sua inteligência emocional do que da sua inteligência cognitiva. Sua capacidade de lidar com as emoções, tendo autocontrole, se motivando e com um olhar analítico e compreensivo com o outro, fará com que você seja reconhecido em todas as áreas da sua vida como uma pessoa equilibrada e propensa ao sucesso. Não se esqueça que QI não é destino. Todos nós podemos trabalhar nossa inteligência emocional, sobretudo com estes recursos reflexivos que o livro apresenta. O processo de amadurecimento de nossas emoções exige honestidade e coragem. Busque primeiro entender do que ser entendido. Tenha empatia. Desperte no outro o interesse naquilo que você propõe de maneira cativante. Olhe com carinho para você. Tenha autoconfiança. Se motive. Sua aptidão intelectual é importante, mas sua inteligência emocional determinará o grau de seu sucesso.